Michael, eu vim do futuro para te avisar que você pode ser banido. Fala galera, tudo bem? Bruno aqui e eu fui banido pela OpenAI e eu vou te explicar os motivos para você também não cair nessa cilada, principalmente se você usa muita IA e olha que o vacilo foi simples. Então eu vou trazer aqui tudo o que acontece com a OpenAI que pode te colocar em risco para o banimento de conta e eu vou dizer que mesmo apelando, ó, é um beijo, me liga, tchau. Então se você chegou do nada aqui e quer aprender tudo sobre o mundo das IAs e se precaver, com essa dica que eu tô te dando, se inscreve no canal, ativa as notificações e é claro que eu tô esperando você comigo aqui nos comentários pra gente resenhar junto sobre esse acontecimento em específico, tá bom? Então, gente, eu conto muito com o seu like, com o seu hype para potencializar. O like, o hype, ele ajuda a entregar essa informação para mais pessoas, tá? Então, bora lá eu trazer o que aconteceu. Eu tava trabalhando em um projeto, como vocês sabem, né, aqui no canal eu uso muita VPN, eu uso muitas IAs e para me proteger, além do antivírus, né, eu uso VPN, porque é muita coisa que eu testo ao mesmo tempo e às vezes pode ser cilada e tem muita cilada no meio do caminho, tá? Porque às vezes eu recebo links que a gente vai investigar, não é o que é, né? Então a gente precisa se precaver. E eu ligo a VPN nesse computador para poder utilizar, tá? Em paralelo, né, eu estava fazendo outros projetos que ele apita pelo celular. Então, enquanto eu estava testando algumas IAs com o VPN ligado aqui, incluindo o Sora, né, eu estava lá mexendo numa boa, tal. O Sora é da OpenAI, tá? Então eu estava mexendo de boa no Sora, estava mexendo no ChatGPT também, porque eu geralmente faço os conteúdos do canal em simultâneo e aí eu acabei saindo um pouco do PC enquanto ele estava pensando aqui para entregar algumas coisas para mim. Falei, bom, tá pensando, deixa eu ir lá resolver algumas coisas. E o que aconteceu? Pitou no celular, porque quando você tem a conta paga do ChatGPT, quando você termina alguma ação, ele faz abre um pop-up. E nesse pop-up, quando eu cliquei, eu continuei de lá, onde eu estava resolvendo outra coisa pelo celular. E aí, ao final do dia, veio... Pá. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Tô conseguindo mais entrar? Tá dando ruim? Tá dando pau? E aí apareceu lá que a minha conta pode ter sido banida e na sequência eu recebi um e-mail, tá? E o e-mail deles aqui é falando que eu infringi a regra. E aí, né, quando a gente... Esse é o e-mail aqui em inglês que eles mandam pra gente. E aí, quando eu pedi dá até para você conversar com ele, né? Ó, o que eles trazem aqui em português, né? Olá, os termos e políticas da OpenAI restringem o uso de nosso serviço em diversas áreas e identificamos atividades em sua conta da OpenAI que não são permitidas nas nossas políticas, incluindo reincidência, ou seja, né, eu tava em um e tava em outro ao mesmo tempo, então, tava VPN jogando o Bruno para os Estados Unidos e daí pelo celular a mesma conta tava no Brasil. Bizarro, não dá para a pessoa num curto espaço de tempo estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Em decorrência dessas violações, eles inativaram a minha conta, né? Daí se você tiver alguma dúvida ou achar que foi um erro, você pode responder este e-mail. E foi exatamente isso que eu fiz com eles, né? Eu mandei um e-mail bonitinho para tentar entender um pouco mais a situação. E aí eu mandei para eles em inglês, né? Isso daqui está traduzido. Oi, pessoal. Venho por meio desta apresentar o recurso formal contra a desativação da minha conta. Minha conta foi excluída e desativada recentemente, mas ainda não está claro para mim qual foi a política em especial violada, porque até então não passou pela minha cabeça. Na minha cabeça eu falei, infringi alguma regra, usei algum conteúdo, porque eu sempre usei o ChatGPT para outras frentes, né, para escrever letras de músicas, mas ou refinar as letras que eu faço, para gerar imagem, mas não com pessoas famosas, é só para fazer os testes aqui do canal. Eu nunca fui a fundo no ChatGPT desde que o Gemini chegou onde chegou. Então eu uso muito mais o Gemini do que o GPT, mas eu uso ele como apoio muito simples para algumas frentes e até como forma educacional mesmo aqui do canal. E aí eu até mandei aqui para ele. Eu dependo do ChatGPT como uma ferramenta essencial para o meu trabalho profissional e para a composição musical, porque em breve vem novidade aqui para vocês. Sempre procurei usar de acordo com as diretrizes e não esperava essa repentina acesso bastante impactante. Poderiam, por favor, me dar alguma informação do que aconteceu? Aí mandei aqui o meu ID, né? Aguardo respostas atenciosamente, mas fui banido de vez e eles trouxeram essa resposta aqui para mim, gente. Foi um peteleco aqui, né? Venho por meio desta apresentar o recurso formal de desativação da minha conta, tal, e o suporte respondeu para mim que não tem choro nem vela, né? Aqui embaixo, né? Veio aqui embaixo.
Olá, agradecemos o seu recurso contra a decisão à sua conta. Após analisarmos cuidadosamente a sua conta, mantemos a nossa decisão de desativar o seu acesso e não aceitamos mais pedidos para esse caso. Agradecemos a sua compreensão, melhor equipe da OpenAI. Então, eu lembrei que muita gente do meu canal falava, Bruno, do Neida, eu fui desativado aqui, minha conta foi desativada. O que que aconteceu? O que que tá rolando, né? Então, às vezes pode ser isso, tá, gente? Porque até então, por mais que eu pagasse a conta do ChatGPT, eu não usava muito essa conta. Era realmente para os exercícios do canal aqui, para composição de música, mas dá para fazer no Gemini, dá para fazer em qualquer outra coisa. E eu, quando vi isso, eu falei assim, eu acho que eu sei o que aconteceu. Porque no PC eu uso VPN, no celular eu não tava com VPN, porque eu vou direto pro app e já dou os comandos, né? Eu não testo mais as ferramentas pelo celular, quando me manda uma ferramenta com link duvidoso, então eu fico mais no PC. E aí eu falei assim, eu acho que foi isso. E aí eu pesquisei, tá? Então, o que que é importante eu trazer aqui para vocês, que são os padrões do ChatGPT que podem te banir em definitivo, tá? Então você tem aqui a diretriz de informação, de usar pessoas famosas, conteúdo famoso, alguma coisa da internet, isso é contra a política deles e isso pode te derrubar com o banimento, tá? Para gerar imagem, para análise de conteúdo, então você tem que tomar muito cuidado com o que você está utilizando ali dentro dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é quando você restringir com a questão que você já utilizou da imagem, é o uso de dados, tá? Que você está usando dados de outras pessoas aqui dentro. Isso pode ocorrer o banimento aqui dentro, tá? Então, se você recebeu um material de algum cliente, você joga nele para fazer essa informação, ele dá banimento também. Tá? E por fim, o VPN, que é a questão muito importante aqui, que, Bruno, mas significa que eu não posso acessar de vários lugares? Não, gente, na verdade você pode acessar e aí a política até falava isso, que tá tudo bem você acessar do PC, do celular, desde que seja a mesma conta e você esteja no mesmo lugar. Então, se eu estou usando a VPN, eles entenderam que eu estava utilizando algumas coisas contra a regra deles e era pro Sora, né? Obviamente que era pro Sora e aí eles acabaram me derrubando porque era o único motivo pelo qual eu acessava com um VPN aqui, tá? Então é muito cuidado quando você for acessar. Se você for acessar o Sora, usa só o Sora com o VPN ligado, não vai para mais nenhum lugar. Eu ficava com o Sora, ficava com o ChatGPT, ficava com tudo ligado aqui para fazer todos os nós que eu queria e deu esse erro aqui que acabou me mandando embora. Então tô trazendo isso como um fator muito importante aqui para vocês que gostam do ChatGPT, que usam o ChatGPT e para dizer que o banimento ele é temporário. Temporário que eu quero dizer, tipo assim, eu já tô com outra conta aberta, tá? Então se você tinha alguma coisa importante, você perde e não tem mais acesso, mas se você tem um outro e-mail com um login lá, você pode fazer o seu cadastro, você pode pagar e pode utilizar, que não vai rolar o banimento, que é o que tá acontecendo comigo com uma outra conta que eu uso também, que é da minha empresa, né? Então eu preservo essas informações. O do Bruno já foi pro saco, mas da empresa tá rolando lá bonitinho, tá bom? Então essa era a dica que eu queria trazer para você. Queria muito que você desse a sua opinião, se você gosta desse tipo de conteúdo, se não gosta, mas eu achei muito importante eu trazer uma situação do convívio, de quem trabalha com a ferramenta e do Neida foi expelido por ela, tá bom? Comenta aqui que eu quero bater papo com você. Eu te aguardo na resenha e no próximo vídeo do IA Prime. Se cuida. Tchau, tchau.